sempre há uma esperança. Psicografado por Eurípides Kuhl. Pelo Espírito, Oboeus. 1994. Sinopse. A ambição de uma mulher belíssima causa sofrimentos em muitos, familiares e amigos. Mas a justiça divina, as leis perfeitas da reencarnação, e o amor, corrigem erros do passado. Este livro, narrado por um espírito protetor, anjo da guarda, oferta-nos um relato cativante, pleno de emoções, mostrando a força da fé, e o poder da oração, diante dos caminhos dolorosos, e doenças cruéis, como a AIDS, o equívoco da eutanásia, e os enganos da mediunidade. Essa é uma obra fascinante, que nos ajuda a ver a vida com olhos esperançosos, e ter a certeza de que, por trás de todo sofrimento, sempre há uma esperança. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Gratidão imensa a todos os membros do canal. E a você, que comenta, compartilha, e deixa o seu gostei. O seu apoio é o meu maior incentivo, ajuda o canal a crescer, e faz com que estes vídeos cheguem a mais pessoas. A gratidão é o caminho da evolução. Introdução. Esta obra é dedicada a todos os anjos da guarda. A expressão anjo da guarda, muito empregada neste livro, refere-se ao espírito protetor que todos temos. O leitor encontrará descrições pormenorizadas de como agem esses benditos mensageiros do Senhor, protegendo os encarnados com os quais assumiram esse compromisso. Ninguém, na face da terra, está sozinho, seja perdido no deserto, ou em alto mar, ou em densa floresta, ou no pico da mais alta montanha, com ele sempre estará uma sentinela do bem anjo da guarda. O seu prudente, pois, ouvi-lo sempre. Propõe-se o autor, neste livro, lembrando inicialmente suas limitações, a comentar algumas formas pelas quais é possível, a qualquer um de nós, estabelecer contato com o nosso anjo da guarda. Para tanto, sugere, basta direcionar o pensamento para o diálogo sadio, de súplica, aconselhamento ou gratidão. Entenderemos melhor nosso relacionamento com o mundo espiritual, e em particular com nosso anjo da guarda, viajando com o autor a bordo das preciosas informações inseridas neste livro. Exercitando a fraternidade, em comunhão de ideias com quem tão bem conhece nossa intimidade, nosso anjo da guarda, poderemos igualmente conhecer-lhe os ideais, resultando, dessa simbiose, o crescimento moral nosso e dele. Após, com a melhoria dos nossos atos, seremos vestibulandos desse mesmo aprendizado, vivenciando no futuro, como desencarnados, idêntica metamorfose. Então, seremos um dia, também, anjo da guarda de alguém. No encerramento do milênio, um tormento se agiganta e se sobrepõe à maior dor, AIDS. Vemos aumentar, terrivelmente, o número dos andantes pelo mundo que tem AIDS por companheira, ou por perto. Invigilantes, em maior ou menor grau, somos todos, afinal, cativos ainda às multiplicadas trocas da roupagem carnal, sublime instrumento invólucro temporário do espírito imortal, que por vezes malbaratamos. Por nossa causa, sofremos tristes consequências. O autor é espírito dos que mais de perto falam ao nosso coração, eis que juntos vimos trilhando os caminhos do Senhor, ora em quedas, ora com as bênçãos de tarefas que nos induzem ao crescimento espiritual. Médico, em várias jornadas, tem autoridade para caminhar pelos processos orgânicos, conhecendo-lhes as funções e, mais que tudo, as causas das disfunções. Teremos aqui, assim, valioso alerta dos pesados ônus que aguardam aos escravos do sexo desvairado, aos ensandecidos que buscam liberdade e soluções no suicídio, aos cobiçosos de fortuna e poder, aos apologistas da eutanásia e aos mercantilistas da mediunidade. Sobretudo, porém, evidencia esta obra a suprema bondade do Pai, mostrando que a todos, sem exceção, além do anjo da guarda individual,
ele ainda presenteou com outro, que é o anjo da guarda de toda a humanidade. Jesus. Claudinei. Espírito amigo do autor. Ribeirão Preto, São Paulo, 1º de setembro de 1994. Capítulo 1. Natal. Natal. Faltando 2 dias para o Natal, a grande loja de brinquedos estava lotada de compradores, embora com o estoque quase findo. Karen, entrando na loja, dirigiu-se para perto de um grupo de freguesas que estavam sendo atendidas no balcão das bonecas. Olhou para uma boneca muito bonita que, solitária, ocupava imenso vazio na prateleira. Sinal que deveria ser muito cara, pois como entender que até aquele momento ainda não tinha sido vendida. Parou estática defronte à prateleira da boneca sem irmãs, conforme pensou. Ergueu o dedinho indicador e apontou para a boneca. Como permanecesse nessa posição por vários minutos, acabou chamando a atenção de algumas pessoas. A gerente da loja, vendo aquela criança, de aproximadamente 7 ou 8 anos, desacompanhada, apontando há tanto tempo para a boneca, sem se mexer ou falar, aproximou-se dela. Meu bem, o que você deseja? A resposta era óbvia. Mas, como o tratamento protocolar comercial fosse rotina na loja, não ficaria bem uma freguesa a deixar de ser tratada com cortesia. Isso, embora Karen, necessariamente, não demonstrasse ser freguesa, mas talvez uma criança que tivesse se afastado momentaneamente dos pais. Esse julgamento foi feito pela gerente, pois a criança, se não estava muito bem vestida, pelo menos não demonstrava ser pedinte, tão comum principalmente naquela época. Até porque o segurança à porta havia permitido a entrada dela na loja. Nenhuma resposta. A gerente, um tanto constrangida, por ser alvo de alguns olhares, insistiu. Minha filha, podemos ajudá-la. O tratamento continuava cortês, aparentemente carinhoso. A criança não se mexia. Seu dedinho apontava fixo para a boneca. 2 senhoras mais próximas perceberam o que estava acontecendo, pois aquela criança, imóvel, apontando para uma boneca, despertou-lhes não só atenção, mas, mais que isso, emoção e dó. A criança, sem contrair um único músculo da face onde todo o seu corpinho, começou a verter lágrimas. A cena, de início um tanto quanto patética, tornou-se comovente. A gerente abaixou-se, colocou o braço sobre os ombros daquela criança e perguntou-lhe: Como você se chama? Karen. Quantos anos você tem? 8. Onde está sua mãe? Na rua, vendo se ganha comida. E o que você veio fazer aqui? Quer comida? Este é um momento esperado por Karen, que, embora nos seus poucos anos, era astuta. Sem abaixar o dedo, respondeu ingenuamente. Papai Noel, ali fora, disse que o que eu quisesse ganharia e mandou eu entrar. Soluçou alto, por 3 vezes. Quero aquela boneca. Com evidentes sinais de desconforto, a gerente ainda arriscou, embora já suspeitasse qual seria a resposta. Onde está o dinheiro para comprar a boneca? Você sabe que ela custa caro, não sabe, meu amor? Não, senhora, não sei, não tenho dinheiro. E estou com fome. A gerente se perdeu e sem qualquer raciocínio mais adequado, forçou a saída daquela criança incômoda, pegando-lhe pelo braço e tentando levá-la para fora. A criança reagiu. Estou com fome, me dá aquela boneca, para ser minha filhinha. Sensibilizada, uma das freguesas, das muitas que agora rodeavam o Karen, tocou levemente o ombro da gerente e assumiu a compra da boneca. A criança, ao ganhar a boneca, ainda no interior da loja, abaixou a cabeça e disse para todos ouvirem:
Meus irmãozinhos vão chorar quando eu chegar. Sem entender direito, uma outra freguesa perguntou. Por que eles vão chorar? Porque eles não têm nenhum brinquedo. Quantos irmãos você tem? 2. Quantos aninhos eles têm? Carlinhos tem 4 e Toninho tem 7. Antes que a mulher dissesse uma palavra, outra freguesa adiantou-se, dirigindo-se à sua amiga. Você dá um brinquedo para um e eu dou para outro. E assim foi feito. A loja iria entregar, na casa de Karen, um velocípede para o menor e uma bicicleta pequena para o maior. O custo dos 3 brinquedos, afinal, foi dividido entre cerca de 8 freguesas, que fizeram questão de participar daquele caridoso ato. E mais, deram-lhe também dinheiro, suficiente para, ao menos, uma boa ceia de Natal. Assim, poucos instantes após ter entrado na loja, de mãos e bolsos vazios, a menina saiu abraçada à sua filhinha, tendo garantido bons brinquedos para seus irmãozinhos e ainda com dinheiro para comprar comida. Todos ficaram felizes. Somente eu fiquei profundamente infeliz, vendo fracassarem meus redobrados esforços para impedir o mau proceder de Karen. Embora criança ainda, ela já palmilhava estradas perigosas, e, o que é pior, com invisível e infeliz ajuda, para a qual deixou aberta sua mente infantil, rechaçando apoio cristão, invisível também. Impossível deter a sensação de fracasso, seguida de grande tristeza que se abatem sobre mim. Lágrimas incoercíveis saltaram de meus olhos, espelhando o quanto meu coração doía, ante a maneira infeliz com que aquela criança lidava com os sentimentos natalinos das pessoas. Logo me penitenciei de um também infeliz pensamento que não pude evitar. Jesus, o aniversariante que motivava toda a humanidade cristã às comemorações do Natal, não merecia aquela torpeza. Ainda mais vinda de uma criança. Arrependi-me ao recordar que o amor do Mestre perdoou ofensas maiores, certamente, perdoaria também aquela. Natal, Natal, quando todos os homens darão amor, uns aos outros, em vez de presentes materiais? Perguntei, pensativo. Para ver todas as partes de um audiolivro, e todos os vídeos já postados, entre no canal, e clique em playlist, ou vídeos. Capítulo 2. Aventuras da alma. Karen, 10 anos mais tarde, decidiu arranjar um emprego melhor, pois, há poucos dias, pedira dispensa de suas funções de soldadeira de peças eletrônicas, na fábrica de televisões. Comprou um jornal com ofertas de trabalho e, não encontrando nada que despertasse interesse, resolveu andar pela área central da cidade, buscando inspiração de onde procurar emprego. Ajudei-a. Respeitando seu livre-arbítrio e vendo que no jornal nada a interessara, induzia, pela linguagem mental, a procurar emprego em determinada empresa, com sede na cidade e instalações industriais no campo. No jornal havia um anúncio de emprego naquela mesma empresa, mas ela não o viu. De acordo com minha missão, sugeri a tentativa que ela, felizmente, aceitou. Ali se iniciava um complexo roteiro. Dirigiu-se ao pequeno balcão onde o zelador separava a volumosa correspondência. Olhou o grande painel sobre as portas dos elevadores e leu: Usina Santa Quiropita, do 8º ao 10º andar. Instantaneamente, decidiu que tentaria se empregar na usina. Perguntou ao zelador: Por favor, o senhor conhece o dono da usina? O zelador olhou aquela moça, de estonteante beleza, ficando fascinado. Respondeu: É o Dr. Orep. Obrigada. Tomou o elevador e perguntou ao ascensorista: O Dr. Orep já chegou? Agora era o ascensorista que a olhava embevecido, cobiçoso. Karen, acostumadíssima a tais reações masculinas, não se perturbou, encarando o admirador. Sim.
Já faz algum tempo que chegou. A moça não disse o andar ao qual se dirigia. Confiou que o ascensorista lhe informaria, quando chegasse naquele onde o dono da usina trabalhava. No 8º andar, com efeito, foi-lhe indicado. Moça, a presidência da usina ocupa a ala direita do andar. Karen deixou o elevador e, assim que as portas se fecharam, buscou identificar o ambiente. Tudo extremamente luxuoso, denotando prosperidade, dinheiro, muito dinheiro. Paredes inteiras de vidro, ora transparente, ora fosco, deixavam à mostra que a usina investira pesado no seu escritório da cidade. Dirigiu-se à recepcionista, que já estava olhando há alguns segundos. O Dr. Orep? Perguntou com serenidade. A moça olhou a visitante, mediu-a pela terceira vez de alto a baixo e não pôde evitar um súbito mal-estar íntimo, pensando. O que será que essa jovem quer com o Dr. Orep? Quem gostaria? Respondeu mecanicamente. Karen. Karen, de quê? Para ele, apenas Karen. Por favor, pode me adiantar o assunto. Demonstrando contrariedade, Karen ergueu ligeiramente o queixo, elevando a voz. Foi a mãe dele que me encaminhou. Dona Lísia. A recepcionista acabara de cair na armadilha, ao declinar o nome da progenitora do atual presidente da usina. Karen, nem sequer sabia se o Dr. Orep era moço ou velho, solteiro ou casando ou se tinha pais vivos. Jogou alto. Arriscou. Essa, a Karen de sempre. Sim, ela mesma confirmou com a maior naturalidade. Um momento, por favor. Pelo interfone a recepcionista contatou a secretária do Dr. Orep sobre a visita. A secretária respondeu apenas. Aguarde, por favor. A recepcionista olhou interrogativamente para Karen. Esta confirmou que esperaria. Sentou-se, numa confortável poltrona da ampla sala de espera, onde outros 3 visitantes aguardavam serem atendidos, certamente pelo Dr. Orep. Os 3 homens, como que magnetizados, não conseguiam desviar o olhar dela, desde que saíra do elevador. Se os pensamentos dos homens pudessem ser unificados, se ria mais ou menos, esse Dr. Orep não tem jeito mesmo, cada vez escolhe mulheres mais bonitas, também, com o dinheiro que tem. Após alguns minutos em que Karen também folheava uma revista, uma das portas de vidro opacos se abriu e um visitante se despediu da secretária. Ao abrir a porta para o homem que saía, a secretária olhou para os visitantes, fixando-se em Karen, admirou-se com sua beleza, a seguir, fechou a porta, desaparecendo. Pelo interfone, autorizou a um dos homens que aguardavam que adentrasse, pois o Dr. Orep o atenderia. Ainda pelo interfone, a secretária solicitou à recepcionista que desse um pulinho até sua sala. Quando ficou a sós com os 2 homens, Karen valeu-se da oportunidade, para obter algumas informações sobre aquela grande empresa e seus donos. De bom grado os visitantes se prestaram a fornecer à jovem as respostas para as perspicazes perguntas que ela lhes dirigia. Sentiam-se honrados, para dizer o mínimo. Os homens eram fornecedores há longo tempo e por isso, conheciam bem a usina e toda a sua diretoria. Sem demora Karen ficou sabendo a idade do Dr. Orep, 40 anos, mais ou menos, que tinha um irmão, chamado Gino, solteiro, de mais ou menos há 30 anos, e mais. O presidente era casado e tinha 3 filhos. Os primeiros Oreps foram imigrantes italianos que tinham vindo para o Brasil, provavelmente no século passado. Os atuais Oreps já estavam na 3ª geração de descendentes daqueles pioneiros. Teve de interromper seu plano quando uma jovem, vinda de outra sala, dirigiu-se a um dos visitantes que aguardavam atendimento. Era a secretária do diretor de compras, que prestou determinada informação ao homem, tendo ele agradecido, logo,
deixando a empresa. Quando a secretária ia se retirando, Karen, que ficou sabendo sua função pelo outro visitante, dirigiu-se a ela, solicitando a gentileza de informar onde era o toalete. Com gentileza a jovem atendeu, convidando Karen a segui-la. Depois de percorrerem 2 salas, indicou-lhe o banheiro feminino. Karen, novamente arguta, sorrindo e demonstrando ingenuidade, declarou que estava realizando um trabalho escolar e precisava de informações familiares dos Orepes, seus descendentes, como viviam em família, seus negócios atuais, seus gostos e vida social. A jovem prontificou-se a informar o que sabia, dizendo que sobre a intimidade dos Orepes nada poderia informar, até porque isso era terminantemente proibido. Karen foi ao banheiro instantes após dirigiu-se à moça, que lhe forneceu um livreto de propaganda sobre a usina e sobre alguns produtos da marca Orep. Por acaso você sabe se aqui na usina estão precisando de uma secretária? Perguntou como quem não quer nada. A moça olhou-a, de alto a baixo, como que para confirmar se realmente aquela jovem tão bonita estava com vontade de trabalhar. Quase que para encerrar o diálogo, informou. Lá na usina estão precisando de uma auxiliar de assistente social. Karen agradeceu e retornou à sala de espera, onde folheou o livreto, vindo a saber que os pais do Dr. Orep, atual presidente, haviam se retirado dos negócios da família, passando ao primogênito a responsabilidade na condução dos destinos da usina. Muitas eram as propriedades agrícolas e industriais da família Orep. A usina Santa Quiropita era a principal. Os 2 irmãos eram diretores em todas. Vitório Graziano Orep presidia a usina e a empresa que comercializava os produtos da usina de açúcar e álcool combustível, e Regino Graziello Orep presidia a empresa que englobava as propriedades agrícolas de plantações de cana e de grãos. Após quase 1 hora, chegou a vez de Karen. Adentrou a sala da presidência. O homem, atrás da mesa, sentado em cadeira de exagerado espaldar, dispensava apresentação. Contudo, a secretária disse mecanicamente: "O Dr. Orep, presidente." Retirou-se a secretária, em passos curtos, quase sem erguer os pés do chão, arrastando-os no polpo do carpete. Perpassou pela mente de Karen um pensamento de condenação pela subserviência demonstrada por aquela medrosa. O homem trazia os dedos fortemente entrelaçados. Inquiridor. Nenhum gesto ou palavra. Karen sabia, e disso abusava, que sua beleza, embora lhe trouxesse vários dissabores, a vida toda, pelo menos funcionava como um excelente quebra-gelo masculino. Se era sempre envolvente e dominante, ali encontrou oposição, totalmente inesperada. O presidente, em atitude autodefensiva, adestradíssima, não demonstrou o mínimo interesse por ela. Acostumado a lidar com pessoas importantes, homens e mulheres de várias partes do mundo, poucas vezes demonstrava entusiasmo diante de mulheres. Mulheres bonitas, muito bonitas, viviam cortejando-o, a maioria sem sucesso. Estava saturado do antiquíssimo jogo do flerte, da aproximação e da conquista. Até porque, se há algum tempo isso era de iniciativa masculina, ultimamente vinham sendo flexionados os ditames sociais, com as mulheres partindo para o ataque. O Vitório Graziano Orep estava acostumado a administrar esses fatos, quase diários. Seu olhar não era frio, nem quente, era simplesmente pétreo, pois encarava as pessoas sem piscar por longo tempo, e geralmente, sem falar. Ladina, Karen sempre se exultava ante a instantânea dilatação das pupilas masculinas quando, sensual, se aproximava dos donos delas. Ali, quem se atrapalhou foi ela. Não era fácil aproximar-se do presidente. A mesa, atrás da qual Vito se posicionava, era de pedra, ovalada, com desenhos de figuras exóticas.
Por si só aquela mesa já representava difícil barreira a ser transposta, pois era larga e comprida. Só se o presidente quisesse alguém receberia seu cumprimento de mão, o que era negado, ostensivamente, a 9, dentre 10 visitantes. E o que era pior, em tom glacial eram quase todos tratados, nem sequer recebendo a gentileza de um convite para assentar. Por sinal, havia apenas 2 poltronas, em frente à mesa, porém, distantes, impondo considerável dificuldade para as poucas visitas que viessem a usá-las. Tendo o encosto inclinado, as pessoas que nelas se assentassem ficavam para trás e afundadas. Assim, de pé ou sentados, distantes do presidente, para todos era sempre difícil o diálogo com ele. Raramente alguém tinha a honra de utilizar uma poltrona e o presidente levantar-se, dar a volta à mesa e utilizar a outra, formando clima coloquial. Tão pesadas eram as poltronas que não era fácil movê-las do lugar. Pairava no ar um ambiente de coação para tudo, inibindo palavras em excesso, tom de voz alto, gesticulações o tempo de permanência alongado. A mesa, como um ser vivo, ameaçador, parecia demonstrar grande superioridade sobre suas congêneres, pois sobre ela jamais alguém colocou papel ou escreveu algo. Tudo isso tinha sido planejado meticulosamente por Vito, fato que não contava com a simpatia de quem quer que fosse, desde seus pais, irmão até principalmente visitantes. Karen, de algum tempo treinada em impressionar homens, pela sua bela figura, sentiu-se fraquejar. O homem não movia um único músculo, nem os olhos. Nada a dizia. Aliás, não eram só seus olhos que eram pétreos, todo ele parecia ser de pedra. Como a mesa. Decorridos alguns segundos, Karen quase desistiu. Assaltou-lhe terrível desejo de retroceder, de sair correndo para a rua. Embora o ar-condicionado estivesse ligado, sentiu asfixiar-se. Ficar de pé, sem qualquer gentileza do homem sentado, provocou-lhe grande desconforto. Num sobreesforço, nunca dantes necessário, raciocinou que era urgente dominar o pânico, se queria conseguir alguma coisa. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Tentando ser intimista, disse: Meu nome é Karen. Há menos de 1 hora não conhecia essa usina, nem o senhor. Aguardou uma palavra, que não veio. Sei seu nome, prosseguiu, sua idade, sei que é casado e tem 3 filhos. O homem manteve-se impassível. Sei o nome do seu pai, continuou, Guerino, sua mãe, Litiana, seu irmão, Gino. Karen sentiu como se estivesse sozinha naquela enorme sala. Parecia-lhe até que estava falando para as almas. Quase encostou na mesa, para de alguma forma ter qualquer tipo de apoio, que tanto precisava. Mas, ao dar um pequeno passo para ficar junto à mesa, teve a nítida impressão de que a mesa não gostava dela. Recuou, sem sequer ter avançado. Observei, horrorizado, que realmente a mesa tinha vida, pois de suas bordas, invisível aos encanados, escorria uma gosma fluídica, escura, mal cheirosa, extremamente deletéria. Passou pela minha mente a lembrança das lições aprendidas em aulas de psicometria, relativas à impregnação de fluidos nos objetos, por pensamentos contínuos, bons ou maus, de quem os usa. De fato, aquela mesa tinha sido construída e vinha sendo usada, desde quando ficou pronta, para rechaçar pessoas. Agora, já possuía vida própria. Com ou sem seu dono por perto, ela agrediria quem quer que dela se aproximasse. Tanta angústia tinha sido gerada ao redor daquele imóvel, com tantas pessoas sendo maltratadas, que tais sentimentos tomaram forma, aderindo-lhe fluidicamente. Naquele momento, considerei que meu apoio seria aceito e por isso, coloquei minha mão sobre o ombro de Karen,
ao tempo que dirigia ao Mestre Jesus uma prece intercessória por ela. Karen, ainda dessa vez, repudiou o auxílio. Tomou a decisão final. Arriscaria nos próximos segundos um lance diferente, e se não desse resultado, sairia sem olhar para trás. Rebolando, pensou. Preciso de emprego, disse, dengosa. Quero trabalhar aqui no escritório, de preferência com o senhor. Não sei operar com o computador, pois não tenho dinheiro para estudar, mas aprenderei rápido. Não estou na faculdade porque não tenho condições de fazer cursinho vestibular. Terminou seu breve currículo vitae oral, em que buscou sensibilizar Graziano, dizendo 2 vezes que não tinha dinheiro para isso ou para aquilo. Citou computadores por considerar que no mundo de hoje só progride quem sabe lidar com eles. Acalmou-se por um instante, certa de que tinha acertado o alvo. Só que o homem permanecia mais frio do que antes, como se isso fosse possível. Karen abusou e fez a atitude de que ia sentar-se. Interceptando o gesto, o homem, pela primeira vez movimentou-se, apertou um botão do interfone e determinou. Dona Rita, faça o favor de retirar a visitante. A secretária, meio assustada, adentrou, não sem antes pedir permissão. Erecta, olhando para o patrão, que nem sequer olhava para Karen, ouviu dele. Acompanhe esta pessoa até a rua. As 2 jovens olharam-se, surpresas. Karen não acreditava no que acontecia. De tão embaraçada, quase se descontrolou, ao choro. Rita, por sua vez, nunca recebera ordem similar. Imaginou estar diante de uma malfeitora, ladra ou, de uma inconveniente amante, que ali viera fazer exigências, por isso mesmo sendo enxotada. Mas aquela moça linda, pelas suas atitudes, que bem tinha observado, não tinha aparência de nada disso, tão somente lhe parecendo uma das centenas de candidatas a emprego naquela grande empresa. Só lhe restou cumprir a ordem, com o que Karen espontaneamente colaborou, retirando-se, sem rebolar, sem dizer uma palavra, humilhada, cheirando ódio. Antes de transpor a porta de saída, formou na mente um quadro terrível. Rap, transformado em estátua, da mesma pedra da mesa, sendo implodidos ambos, ele e o móvel, transformando-se em poeira, em poucos segundos. Sem atinar com a causa, antes de a moça sair, Vito Graziano sentiu subitamente um terrível mal-estar. Logo lhe sobreveio uma diarreia, seguida de crise de enxaqueca, insuportável. Foi inevitável que deixasse o trabalho, indo para casa, onde se trancou num quarto escuro, após ingerir grande quantidade de comprimidos analgésicos. A dor de cabeça não cedeu e ainda por cima ficou intoxicado. Com pena dos 2, refletiu quanto é perigoso e desaconselhável as criaturas levar suas almas a aventuras. Beleza de um lado, tentando pela sedução impor seu poder, e este rechaçando tais investidas, sob a proteção do mando pela riqueza, formam um duelo de perigosas forças. É uma aventura cujo desenlace nem sempre é feliz, geralmente provoca tormentas de prolongada duração na vida dos protagonistas. Esquecem-se, tais duelistas, que com os sentimentos não se brinca. Sentimentos moram na alma. Capítulo 3. Anjos da Guarda. Antes de qualquer coisa, devo desculpar-me com os leitores por não ter ainda me apresentado. Sou um espírito devedor, que aceitou prazerosamente o encargo de ser o guardião de Karen, nesta sua jornada terrena. Conheço Karen há muito tempo. Também ela me conhece. Nossas ligações transcendem o calendário, mergulhando no passado, impedindo, até mesmo para nós 2 identificar seu começo. Minha missão é basicamente incutir-lhe sugestões de como melhor proceder, tendo por baliza os ensinamentos de Jesus. Cumpre assinalar,
também pedindo desculpas pela demora em fazê-lo, que de anjo não tenho nada, a não ser o nome funcional e como popularmente são chamados os espíritos protetores. Aceitamos, eu e meus colegas, essa distinção imerecida, porque é assim que somos carinhosamente tratados pelos encarnados. Eis o lema do anjo da guarda, baseado nos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Ao próximo, o mesmo que para mim. E muita paciência. Estive presente nas várias reuniões em que foram detalhados os principais acontecimentos na vida daquela que se chamaria Karen, quando reencarnasse. Os espíritos que se agrupariam na jornada terrena ficavam numa sala, amparados por auxiliares dos instrutores, e nós, seus futuros anjos da guarda, ficávamos em outro ambiente, contíguo, mas sem sermos vistos. Tal se devia à medida cautelatória dos instrutores, impedindo que os protegidos identificassem seus protetores futuros, nós, muitos dos quais, seus grandes devedores do passado distante. Conheci um dos instrutores, de nome Florencio, sendo-me temporariamente vedada a recordação plena de minhas ligações com ele. Desencarnada há já 37 anos, estava na hora de Karen voltar ao corpo físico, para novos aprendizados. Ali, todos nós, assistentes e convocados, estávamos unidos por laços do passado, negativos, em alguns casos. Karen, na vida anterior, trocara o lar pelos prazeres mundanos. Desestruturando sua família, infelicitou o marido, sendo-lhe infiel, aos 5 filhos negou carinho materno. Entregando seus dias, trouxe para sua companhia espíritos desajustados que a ela se uniram quais poderosos parasitas sexuais. Desencarnou antecipadamente, acometida de doença que ela própria provocou, consequência do seu desrespeito quanto às previsões do plano maior. Seu comportamento libertino, culminando com a desencarnação prematura, foi considerado como suicídio indireto. Por isso, teve de purgar nas sombras umbralinas cerca de 27 penosos anos, até que se esgotasse a carga vital que ainda se mantinha pujante nos seus escaninhos perispirituais. Esse seria o período de vida restante, programado para a jornada de então. Por mais 10 anos foi mantida na espiritualidade, refazendo-se e sendo instruída quanto à necessidade da reconstrução moral, sui de quantos tinha desencaminhado. Renascer com a beleza por companhia, foi pesada a provação que lhe foi imposta, sendo alertada, vezes sem conta, de que deveria superar os impulsos de utilizá-la em proveito próprio. Se inscreva, ative o sininho, e clique em todas, para receber as notificações de novos audiolivros. Deixe o seu gostei, o seu comentário, e compartilhe. O seu apoio ajuda o canal a crescer. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 4. Livre-arbítrio. Karen não atentou para o jornal, na busca de emprego, pois nele estava a oferta de auxiliar da assistente social da usina Santa Quiropita. Mas, de qualquer forma, foi fácil a minha aproximação, sugerindo-lhe que buscasse emprego na usina. De maneira alguma pude prever seu comportamento, pois, ao deparar com o luxo das dependências da sede da usina, seu espírito instantaneamente assumiu a postura do passado de grandezas. Aliás, ao entrar no prédio lá estavam alguns espíritos desencarnados, cobiçosos de poder, com ódio de todos os orepes, e dela, principalmente. Tais espíritos, vendo Karen, de pronto captaram seu astral, vendo sua aura. 3 deles identificaram Una, a mãe indiferente, de outra vida, que os desprezara. O grupo infeliz acercou-se dela e envolveu-a em pensamentos de luxúria, induzindo ao procedimento que culminou com sua literal expulsão, por Vito Graziano. Mantive-me à distância, em orações, desejando que aqueles espíritos implantassem a fraternidade nos seus corações. Infelizmente, desprezaram minhas preces, dirigindo-me chacotas inomináveis.
hipnotizada pelos malfeitores da espiritualidade sofredora, impediu qualquer ajuda. Por mais que tentasse, não consegui partir o fio mental que a ligou a eles. Nunca, como naquele instante, compreendi o que significa o livre-arbítrio, responsabilidade. No instante em que Karen ia deixando a sala de Graziano, elucubrando a terrível praga contra ele, redobrei energias no sentido de evitar o agravamento do quadro. Infelizmente, porém, o presidente da usina também trazia a mente congesta por pensamentos trevosos. Estava às vésperas de fechar um grande negócio de exportação de açúcar e, por isso, tinha maquinado aferir, para ser, parte do grande lucro advindo da transação. Em acordo com os intermediários internacionais da venda, tinha sido combinado que receberia sua comissão tão logo a carga fosse embarcada e o navio partisse. Num outro país, considerado paraíso fiscal, seria feito depósito bancário, numa conta reservada, em seu favor. Com esse dinheiro, do qual não prestaria contas a ninguém, poderia satisfazer compromissos financeiros elevados de uma vida conjugal dupla que vinha há tempos mantendo as ocultas, mas que agora se complicara. A amante, com a qual tinha 2 filhos, os 3 vivendo à sua custa, contraíra doença infecciosa e o tratamento hospitalar, caríssimo, de nada vinha adiantando. De início, pneumonia. Após, recrudescendo, tuberculose. Quando Karen mentalmente formulou o terrível quadro de Vito implodindo, mal sabia ela a que contava, então, com eficiente assessoria das trevas, os espíritos que envolviam, desde a entrada naquele prédio. Mas para agravar mais a situação, outras entidades desencarnadas adentraram a sala e postaram-se junto ao homem, insuflando-lhe ideias terríveis, cruéis, indeclinável lembrar do conselho do mestre Nazareno, quando nos recomendou a oração e a vigilância permanentes. Atitude, na qual, infelizmente, só eu estava. Ataque e contra-ataque, simultâneos, um tosco ariete fluídico formou-se no ar, partindo de Karen, dirigindo-se em fulminante e certeira trajetória rumo à cabeça do homem. Agravante do poder destruidor do ariete, milésimos de segundo antes de atingir o alvo, uma porção considerável da gosma que escorria da grande mesa nele se fixou. Perplexo, quase sem acreditar no que via, percebi que Vito recebeu o petado, em cheio, na cabeça, o qual literalmente entrou nela, desaparecendo de minha vista. Tudo porque estava desguarnecido moralmente, com suas reservas espirituais anuladas, não ofertando o menor obstáculo ao mal, ali representado por aquele projétil etérico. Sua cabeça, aliás, abrigava verdadeiro braseiro, pelo tumulto dos seus pensamentos, rigorosamente de ordem inferior, todos. Quando Karen se voltou para sair, ele imaginou que seria ótimo que aquela petulante morresse, embora nunca a tivesse visto, antipatizara com ela tão logo a vira. Da sua fronte saíram invisíveis dardos incandescentes que atingiram Karen, fazendo-a imaginar-se com fogo nas costas, tamanho calor que a assaltou. Ainda que, de forma estranha, os dardos estavam envoltos na gosma fluídica que havia na mesa. Meia hora depois, Karen estava de cama, com súbito mal-estar, sentindo-se incendiar, conforme dizia para sua aflita mãe. E Vito Graziano, também de cama em sua casa, estertorava ante a pior crise de enxaqueca de sua vida. No dia seguinte, Karen, que mal dormira, tendo tido alguns pesadelos, estava debilitada. Sua mãe, espírita fervorosa, chamou uma amiga, médium, para que socorresse sua filha, que julgava atacada por espíritos ruins, segundo pressentimentos não de todo inverídicos. As 2 mulheres leram o texto Os Tormentos Voluntários, do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, referente à causa dos tormentos que nos afligem, causas essas às vezes de outras vidas, mas nem sempre.
Sensibilizada pela doença, Karen fixou na mente que seu mal era oriundo do mau procedimento. Pensou: como sou burra, como fui burra, nunca deveria ter ido lá na usina e ter agido daquela maneira, até parece que não era eu que falava. Recebeu o passe espírita e logo após adormeceu. Sonhou com o marido ao qual traíra, com 5 filhos, que abandonara, e também com o Dr. Orep. Ao acordar, só se lembrava que tinha sonhado com o presidente da usina, a quem conhecia de longa data, havendo entre ambos fortes laços de inimizade. No sonho, ele estava de cama muito doente, não tendo muito tempo de vida. Mesmo tendo sido humilhada a mais não poder por aquele homem, sentia algo inexplicável por ele, não atração, mas, paradoxalmente, preocupação por seu bem-estar. Atribuiu tal sentimento à fraqueza que a vitimara, consequência da noite mal dormida. Reflexo da educação religiosa que recebera, conseguiu orar, pedindo a Deus que lhe desse forças para continuar procurando emprego. Terminou a prece pedindo também que o presidente da usina Santa Quiropita perdesse aquele orgulho todo e tratasse melhor as pessoas. Nos 2 dias seguintes, sentindo-se melhor, prosseguiu na busca de emprego, nada conseguindo. A enxaqueca que rompeu o invito só teria alívio ou cura se ele sintonizasse no bem. Mas aconteceu justamente o contrário. Adoecendo, amaldiçoou Karen, que tinha provocado sua dor de cabeça, impedindo de concretizar os últimos preparativos para receber sua comissão, que dessa forma reverteu para a usina. Vito estava há 3 dias recolhido ao lar, doente. Como a dor de cabeça não passasse, até pelo contrário aumentasse, além da diarreia não ceder, inclusive agora sangrando, Vito foi internado em um hospital. O empresário tão imponente, tão rico, agora estava reduzido a um trapo. No seu rosto, manchas escuras. Karen, após o 4º dia da malfadada tentativa junto à usina Santa Quiropita, comprou o jornal, para ver se dessa vez tinha mais sorte na procura de emprego. Ainda na primeira página, com algum destaque, leu: presidente de usina tenta suicídio. Levou um susto. Premonitoriamente, pensou em Vito. De fato, era ele. Tinha dado um tiro na cabeça, sendo atribuído tal desespero a uma dor de cabeça que aumentava a todo instante. Estava entre a vida e a morte, sendo remotas as chances de sobrevivência. Karen retornou ao lar, assustadíssima. Quando chegou, levou outro susto, pois um carro policial estava estacionado defronte. Preocupada e em grande desconforto moral, entrou rápida em casa. Na pequena sala de visitas estavam 2 senhores, de terno e gravata, conversando com sua mãe que denotava grande aflição, lívida e tremendo. Respondia às perguntas dos homens balbuciando de forma quase ininteligível. Os homens levantaram-se à entrada de Karen. Nem foi preciso apresentar-se. Karen? Sim. Gostaríamos de ouvi-la, em averiguações iniciais, relativas ao problema do Dr. Orep. Aqui se repetiu o que mais Karen sabia fazer, dominar ambientes francamente favoráveis ao sexo masculino. Se a polícia vier até sua casa, falar do presidente da usina que tinha tentado o suicídio, segundo o jornal, então por que não tirar alguma vantagem disso? Pensou rápido. Com calma estudada, devolveu gostaríamos. Gostaríamos, eu e mamãe, de saber em primeiro lugar quem são os senhores e que documentos os autorizam a estar em nossa casa. Sem se embaraçar, o policial que lhe dirigira a palavra corrigiu seu pequeno deslize, respondendo: sou o Dr. José dos Santos, delegado de polícia, setor de crimes contra a pessoa. Meu companheiro, Ambrósio da Mota, é investigador, lotado no meu departamento. Mostrou a identidade,
com o distintivo metálico. A seguir, retomou o controle do questionário. Desde quando você conhece o Dr. Orep? Há muito tempo, mentiu Karen. Na verdade, Karen não estava mentindo. Vittorio Graziano realmente fazia parte do seu passado, do seu presente e certamente do seu futuro. Mas, como nas coisas morais o que conta é a intenção, ali a jovem colocou mais alguns gramas de dívida ao fardo de dificuldades que teria de carregar em sua trajetória futura. Por favor, senhorita, há quanto tempo, precisamente? Não sei. Como não sabe? Insistiu o policial. Já nessa primeira questão a autoridade se irritou e resolveu ser mais incisivo. Estivemos na sede da usina e vimos seu nome como a última pessoa com a qual o Dr. Orep conversou antes de adoecer, isto é, antes de ele se acidentar. Antes de tentar se matar, não é doutor? Adiantou-se Karen, deixando atrapalhado o cauteloso interlocutor. Assim diz a imprensa. Sabe nos dizer por que ele teria feito isso? Isso é coisa só entre ele e eu, voltou a mentir. Tarimbado, o delegado percebeu que nada mais conseguiria daquela jovem, aliás, nada tinha conseguido. Como suspeitara, a questão era íntima, provavelmente envolvendo o relacionamento passional entre o usineiro e a moça. Ademais, como seria possível mesmo que o Dr. Orep, notório aventureiro extraconjugal, não sucumbisse ante aquela formosura? Assim pensavam os dois homens. Karen levantou-se, encaminhou-se para a porta, abriu-a lentamente e disse absolutamente senhora de si. Muito prazer. Passem bem. Sentindo-se enxotados, os policiais retiraram-se. Em suas anotações o delegado consignou que a jovem, provavelmente amante do acidentado, privava de sua intimidade. Por enquanto, nenhuma culpa podia ser atribuída a ela, tal transparecendo pela segurança das respostas obtidas, embora de forma evasiva. Quanto a Karen, assim que os policiais deixaram sua casa arquitetou um perigoso plano, mas que, se desse certo, faria sua definitiva independência. Surda a todos os meus conselhos, para desistir de tão escabrosa maquinação junto a pessoas sofridas, Karen novamente voltou a envolver-se com espíritos trevosos. Seus pensamentos negativos funcionaram como poderoso ímã, atraindo o grupo espiritual que a rondava. Como 3 fundamentais virtudes são exigidas para minha função, paciência, tolerância e persistência, não a abandonei. Abandoná-la nem mesmo passou pela minha mente. Após o almoço, Karen voltou à cidade, comprou outros 3 diferentes jornais e leu as notícias relativas à tentativa de suicídio. Arrepiou-se toda ao ler, num dos jornais, em apenas um pequeno trecho, que a polícia havia descoberto que uma jovem belíssima tinha sido a última pessoa a conversar com o Dr. Orep, antes de ele ser internado no hospital, onde intentara suicidar-se. É sobre mim que o jornal fala, pensou. Ainda pelos jornais ficou sabendo que Gino, o irmão mais novo, tinha assumido temporariamente a presidência da usina. Aquela era sua oportunidade. Decidiu, afrontosamente, voltar à usina. Capítulo 5. O amor e as margaridas. Redobraram-se minhas preocupações quando Karen retornou à usina, pois captei seus sinistros planos, usufruir benefícios materiais de monta, valendo-se da tragédia que se abaterá sobre os Orepes. Ao perceber seu propósito, tentei desesperadamente dissuadi-la de prosseguir, mas quem disse que me ouviu? O maquiavelismo dos seus planos como que construiu um muro de 5 metros de altura, à sua volta, tornando inexpugnável acesso à sua alma. No entanto, e foi aí que quase me descontrolei, tamanho meu espanto, outras companhias espirituais infelizes foram candidamente aceitas no interior daquela fortaleza mental que ela era.
Só de olhar para as entidades me condoí de Karen. Eram espíritos fixados em mesquinharias e promiscuidade, mas perfeitamente sintonizados com os pensamentos dela. Os que tinham sido seus filhos nem sequer se lembravam mais que um dia ela lhes dera abrigo no ninho materno. Formando um sinistro grupo, Karen estava rodeada desses malfeitores espirituais, impedindo qualquer aproximação benéfica. Deduzi, sem maior esforço, que a família Orep tinha dezenas de inimigos desencarnados, pois os recém-admitidos entenderam-se muito bem com aqueles que tinham assessorado Karen, quando do seu infausto encontro com Vittorio Graziano. A jovem, incauta e fixada com cupidez nos bens materiais, não se dava conta de que estava sendo joguete nas mãos habilidosas de mentes cruéis, sequiosas de vingança. Meu Deus, disse então, numa prece. Suplico a caridade de auxílio urgente, para que nossa irmã Karen não sucumba ao mal, mais uma vez. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Fiquei aguardando e não demorou. Estava em companhia de dois amigos espirituais, um, já meu conhecido, de pequena estatura, olhar muito calmo, gestos tranquilos, que me cumprimentou fraternalmente. Louvado seja Deus! Em que podemos ajudá-lo? Assim cumprimentou-me Florencio. O outro amigo, que via pela primeira vez, era simplesmente de um porte que não existe, de tão grande. Mas, apesar dos seus quase 2,5 metros, ele existia sim. Estava a um passo atrás de Florencio. Notei, sem receio, mas com muito respeito, que seus olhos eram limpidamente claros, enérgicos, sem contudo demonstrar dureza. Sua estatura era de assustar a quem quer que fosse. Eu próprio estava assustado, pois nele tudo traduzia força bruta, colossal. Louvado seja nosso Pai, respondi, olhando-os feliz. Nossa irmã está confinada naquela fortaleza de fluidos negativos, sendo assessorada por irmãos infelizes, todos tendentes ao mal. Se Deus permitir, gostaria que ela fosse impedida de prosseguir nessa infelicidade, pois, como sabe, sou responsável por seu progresso espiritual. Karen, com efeito, achava-se envolta em espessas nuvens escuras, de onde vultos sinistros emergiam, deixando à mostra rostos carrancudos, perturbados. Tais vultos, sintonizados em faixa vibratória extremamente inferior, não percebiam nossa presença. Letes é meu ajudante, falou Florencio, depois de refletir por alguns instantes. Penso que devemos providenciar para Karen tratamento de choque, ao menos para assustar seu infeliz procedimento. Inescapável meu júbilo pelo prestimoso apoio do irmão Florencio, reforçado por Letes, que acabava de me ser apresentado e sobre o qual gostaria de ter mais algumas informações. Considerei, porém, que o momento não era para perguntas e sim para ação, por isso, surpreendi-me quando Florencio recomendou oração e imobilidade. Não entendi, mas não contestei a atitude daquele homem que, com seu amigo grandalhão, vinha como mensageiros de Jesus, atendendo minha prece na qual pedi socorro. Confiei, apenas. Karen entrou no prédio, com as tristes companhias. Já na fila do elevador percebeu que os olhares se dirigiam para ela, atônitos, assustados ou curiosos. O mesmo ascensorista regalou os olhos. Como? Vai? Bem, obrigada. Qual andar? Adivinha? 8º. Karen apenas sorriu, confirmando. Antes de Karen chegar, nós três já estávamos à sua espera. A mesma recepcionista também atendeu. Quero falar com Gino, disse-lhe Karen. A recepcionista, lembrando-se de Karen, pensou, tanta intimidade mostra que realmente essa moça tinha e tem algo muito misterioso com os Orepes. Seu nome é Karen, pois não? Pois sim.
Posso saber qual o assunto? Não. A recepcionista franziu a testa, invadida que foi por grande desconforto e repúdio por aquela jovem à sua frente. Pensou, ainda. Ela é linda, misteriosa e mal educada, mas em poucos minutos descontrolou o Dr. Orep. Alguma coisa me diz que está a fim de mais confusão. Aguarde um momento, por favor, disse apenas a recepcionista. Dirigiu-se à sala da secretária da presidência, Rita, e logo voltou. Pode entrar. Dr. Gino vai atendê-la. Entramos juntos, Karen, seus assessores e nós três. Rita apenas abriu a porta e fechou-a, após a entrada da visitante. A postura de Karen agora era outra, completamente diferente daquela de menos de 100 horas atrás, quando então tinha sido praticamente escorraçada dali. Altaneira, achegou-se junto àquela detestável mesa, onde um jovem bastante simpático, conforme ajuizou, aguardava de pé, não na suntuosa poltrona do meio, mas, sim, no canto mais próximo de quem entrasse. O homem, que estava lendo um livro, contemplou-a, deixando transparecer ao mesmo tempo curiosidade, questionamento e infelicidade. Largando o livro sobre a mesa, aberto na página que lia, disse gentil. Boa tarde, Karen. Em que posso servi-la? Bom, pensou Karen, agora este que abre a boca em primeiro lugar, diz meu nome, além de me receber de pé. Não daquela maneira imbecil do irmão. Não sei se o senhor pode ajudar-me em alguma coisa, mas vinha passando e pensei em ajudar sua família. Gino sentiu um frio percorrer-lhe a espinha, o que sinalizava algo de errado com aquela moça, mas, ao mesmo tempo, pressentiu que ela tinha algo a ver com a tragédia que a família estava vivenciando. Como assim? Respondeu Karen, com a maior tranquilidade, começou naquele preciso momento a desenovelar sua trama. Estive com seu irmão, penso que fui a última pessoa a conversar com ele e imaginei que o senhor gostaria de saber sobre o que conversamos. Aflito, Gino convidou-o a sentar-se, numa das tais poltronas inclinadas. Após Karen sentar-se, ele se acomodou ao seu lado, estabelecendo contato com mais proximidade e conforto, já que a disposição das poltronas tinha mudado, estando agora quase juntas. O que vocês conversaram? Perguntou Gino. Aquela era a oportunidade que Karen aguardava. Nesse preciso momento, para surpresa minha, vi algo que nunca tinha presenciado. Florencio, até então imóvel, apenas observando a cena, elevou as mãos para o alto, olhos fechados em atitude de prece. Sem dizer uma palavra, foi aos poucos sendo iluminado, de dentro para fora. Letes baixou a cabeça e juntou as mãos, também em oração. O momento era de sublime expressão. Vindo do alto, pequenino foco de luz foi aumentando de intensidade e logo me pareceu que o farol estava sobre todos nós. Eu e meus companheiros ficamos abrasados de paz e fé. Extasiado ante tudo aquilo, repreendi-me por estar tão somente contemplando toda aquela maravilhosa bênção que fluía sobre o ambiente. Penitenciando-me, também elevei o pensamento a Jesus. Florencio tocou de leve no ombro de Letes e ficou assim por alguns instantes. Ante o toque de Florencio, o gigante passou também a se iluminar, igualmente de dentro para fora. Decorridas frações de segundos, sem nada ter sido dito, Letes caminhou em direção ao cinturão de força negativa no qual Karen e comparsas se encerravam e adentrou-o, pulverizando as espessas nuvens, deixando a descoberto o grupo infeliz. Nenhum ruído. Nenhuma violência. Os amigos de Karen não suportaram encarar a luminosidade de Letes, agora seguido de Florencio. Tontos, abandonaram tropegamente o recinto. Florencio colocou a mão sobre a cabeça de Karen e ela sinalizou mal-estar súbito.
Nesse ponto, entendi, sem que palavras fossem ditas por ser absolutamente desnecessárias, que um sublime socorro estava sendo dispensado. Provocando indisposição na jovem, ela seria obstada em seus propósitos. Gino, fraternal e educado, apoiou a moça. Quando percebeu que ela talvez desmaiasse, amparou-a com seu corpo, impedindo provável queda. Nesse instante, só nós três pudemos testemunhar algo inimaginável encarnados. Quando Regino Graziello amparou Karen, seus corpos naturalmente se uniram e em torno deles várias luzes se acenderam e faiscaram, como num grandioso mini espetáculo pirotécnico, só que fluídico, invisível a ambos. Tão grande a intensidade do choque elétrico que percorreu os dois jovens, que perderam a fala. Apenas se miravam, olhos muito próximos. Um pouco atrapalhado pela doce sensação que o envolvia, embora contraditoriamente seu cérebro estivesse em desconforto ante a presença da conhecida de seu irmão, Gino apenas fitava, embevecido. Livrou-os desse impasse Florencio que, retirando a mão da cabeça de Karen, sugeriu Migueletes que nos afastássemos, aduzindo pela linguagem do pensamento. O encontro entre ambos se formalizou, não da melhor maneira, mas sempre se formalizou. Deus nos amparou, como sempre, e, por isso, damos-lhe graças. Deixemos que a vida agora continue seu curso. Antes de nos retirarmos, ainda ficamos poucos instantes ali, emitindo vibrações de paz ao ambiente. Notei, sendo impossível disfarçar meu assombro, que a mesa agora não trazia mais aquela gosma repugnante, mas, ao contrário, tinha se transformado num verdadeiro canteiro espiritual, onde, quase de repente, começaram a surgir, aqui e ali, lindas margaridas. Fixando-me nessa incrível e maravilhosa transformação ambiental, atinei com a causa, o livro, aberto sobre a mesa, e que até há pouco Gino estava lendo, era o Evangelho segundo o Espiritismo. A lição, no capítulo 19. A fé, mãe da esperança e da caridade. O que você está sentindo? Perguntou Gino à jovem. Nada, nada. Karen não poderia confessar que estava sentindo algo que nunca sentira antes. Inexplicável, mas muito forte, agradável. Nada, nada, repetiu. Posso servir-lhe um copo d'água? Sim, por favor. Abrindo pequena geladeira ao lado de sua mesa, Gino ofereceu um copo de água e que sorvido recompôs parcialmente Karen. Sentindo-se melhor e sem entender o que estava se passando, envergonhada, decidiu deixar seu plano para outra ocasião. O senhor me desculpe, disse, fazendo menção de se levantar, mas não estou me sentindo bem. Voltarei outro dia para conversarmos. A presença da moça ali tinha expressiva conotação para Graziello, pois de alguma forma seu irmão tinha o destino ligado a ela, trágico destino. Atropelando suas ideias, pensava. Que ligações seriam essas? O que será que houve lá entre Vito e essa moça? Santo Deus! Deve ser alguma coisa muito forte, pois, poucas horas depois de deixá-la ele adoeceu. Seria por causa de alguma notícia grave? E por que tentou o suicídio? O que teria levado meu pobre irmão a esse gesto louco? E agora, só de falar o nome dele, ela sentiu-se mal. Karen captou a aflição daquele agradavelmente perturbador executivo à sua frente, tão diferente do irmão. Voltaremos a nos ver, prometeu emocionada, se Deus quiser. Não se preocupe com Vito, e em tudo que puder fazer por ele conte comigo. Mesmo sendo generosa, não deixava de ser astuta. Gino pensava ainda. Como é bonita essa mulher, não me admira que Vito tivesse se ligado a ela e, por algum motivo, ter perdido a cabeça. Esse mal-estar súbito seria gravidez. Vito.
Pensou na cunhada e nos filhos. Marlene e meus sobrinhos devem estar sofrendo muito. Será que ela sabe da infidelidade de Vito com Karen? Todos esses pensamentos foram formulados em segundos. Certeza, nenhuma. Dúvidas, todas. Vendo a moça levantar-se, Gino teve um impulso. Não se vá, por favor, disse pondo-se à sua frente e colocando as mãos nos ombros dela. Nele, subitamente, havia-se instalado a sensação de perda. De Karen. Pensava. Conheço há menos de 10 minutos e já temo perdê-la. Como é possível? Karen, ligeiramente atordoada pelo mal-estar que ainda não passara de todo, mas também pelas fortes emoções que envolviam seu coração feminino, por isso mesmo sonhador, percebeu o influxo da voz de Gino. Olhando de frente, viu duas pupilas dilatadas, denunciando sentimentos intensos no dono dos olhos. Só que dessa vez todo o clima era diferente, não insuflando luxúria ao ambiente. De repente, pensou. Será que minhas pupilas também estão dilatadas? Urgia saber a resposta. Eletrizados, olhavam-se profundamente, eternizando o instante mágico que viviam, ambos, por primeira vez. Mas não conseguiu ficar e, acompanhada cavalheirescamente por Gino, retirou-se. Ao adentrar o elevador, onde havia um pequeno espelho que facilitava ao ascensorista saber se vinha vindo alguém para usá-lo, olhou-se nele. Sim. As pupilas estavam. Sem entender o que estava acontecendo, Karen retornou à sua casa. Leu e releu dezenas de vezes, em vários jornais, a notícia da tentativa de suicídio de Vito. Inevitável refletir que por 2 vezes estivera na sede da usina e em ambas saíra de lá sem conseguir o que queria. E pior, nas 2 visitas foi acometida por um mal-estar. É a 2ª vez que me sinto mal lá. Será que há alguma coisa maligna naquela usina? Antes esse pensamento, e por ainda estar um pouco abalada com seu encontro com Gino, cuja figura não saía da sua mente, teve um instante de inspiração e orou. Lembrou-se das lições recebidas quando criança, nos cursos de evangelização infantil, ministrados no centro espírita que sua mãe frequentava. Tinha aprendido que todos temos um espírito protetor, os chamados anjos da guarda, que podem ter sido espíritos familiares ou apenas espíritos simpáticos. Pediu então ao seu anjo guardião, no caso, que não a deixasse entregue a tanto sofrimento, questionava, na prece. Meu bom anjo, por que você me abandonou? Pois então você não está vendo que preciso urgente de um emprego? Por que você está com raiva de mim? Sim, pois só a sua raiva pode justificar o grande desamparo que sinto de sua parte. Por 2 vezes precisei de você e fui abandonada. Ouvi em silêncio a prece. As suas, uni minhas preces. Roguei ao Cristo que não nos deixasse sucumbir ante as dificuldades. Karen sentiu-se melhor. E eu também. Procurei intuí-la a desistência dos planos relativos aos orepes. Passei-lhe ideias de confiança nos desígnios divinos, de esperança em dias de prosperidade espiritual, quando, pela vontade do Pai, realmente seria incorporada ao contexto familiar daquela família. Havia previsão para isso acontecer. Conheci o programa estabelecido para Karen, para sua atual etapa reencarnatória, e, por isso, foi com tristeza incontida que percebi a não aceitação das minhas sugestões. Karen, sentindo-se melhor, voltou a ter a mente alvoroçada, atropelando ideias, na busca de solução para suas expectativas. Não iria desistir agora que conhecera outro irmão Orep, ainda mais que com ele também se envolvera, embora superficialmente. Por enquanto, pensava, pois alguma coisa, na sua alma feminina, anunciava-lhe que talvez, entre ela e Gino,
acontecesse o que estava pensando em dizer que já havia acontecido entre ela e Vito. Almejava poder, fortuna, luxo, que só junto aos orepes conseguiria. De tal forma fixou seu pensamento nisto que começou a ter visões. Via-se cortejada por muitos, numa posição social elevada, muito rica. Em seu infeliz devaneio, não percebeu que outra vez estava abrindo as portas do seu coração ao mal. E o mal, tanto quanto o bem, não tarda.